Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a formação cultural do Brasil e as suas matrizes étnicas. Então, a identidade cultural brasileira, ela está relacionada sempre à diversidade étnica. O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo, tá? Então, o resultado dessa contribuição de várias culturas na formação da nossa identidade, como índios, os primeiros colonizadores, né, os portugueses, os europeus e os africanos, tá? Quando a gente fala de matrizes étnicas, é muito comum a gente remeter assim àquela ideia, uma ideia bastante romantizada ou então generalizada sobre o que seria o índio, o negro, o colonizador português. Então, nós vamos procurar desmistificar também esses conceitos, né, essas ideias romantizadas, ok? Aqui nós vamos tratar um pouquinho da obra de Darcy Ribeiro, que é um antropólogo extremamente importante da formação ali da primeira metade do século XX no Brasil. Os estudos de vários sociólogos, antropólogos foram dedicados a entender, então, compreender essa formação étnica e definir, então, o que seria o povo brasileiro. Darcy Ribeiro buscava responder a pergunta: por que o Brasil não deu certo? E debruçou-se, então, sobre esse tema, né, de tentar delinear, né, montar ali um quebra-cabeça, uma discussão sobre o que seria esse povo brasileiro. Então, Darcy Ribeiro assinalou a miscigenação como um fator preponderante da diversidade que caracteriza o Brasil. Então, o termo miscigenação, ele se refere à mistura de povos, né, à mistura de culturas, que é uma mistura tanto biológica, né, quanto cultural, tá? Então, essa fusão biológica e cultural, que está citada aqui, ela teria se iniciado ali nos primeiros anos, né, da colonização portuguesa, tá? E ela se prolonga por todo o período colonial. Também é importante a gente ressaltar que a miscigenação, ela é entendida nessa obra não como algo que se encerra ali na questão histórica, não está só no Brasil colônia. Então, o processo de mistura de povos, né, essa mistura de culturas, ela nunca terminou no Brasil, ela continua sendo feita, tá? O termo mestiçagem, então, é um conceito também que a gente trabalha na sociologia, na antropologia, tá? E a gente tem também algumas práticas de mestiçagem que foram características do Brasil colônia, por exemplo. Então, aqui está colocado o cunhadismo, né, que era uma prática indígena antiga de algumas etnias, não todas, né, que buscava incorporar pessoas estranhas à comunidade. Então, consistia em dar uma moça índia como mulher para um homem branco, um colonizador português, por exemplo, tá? O que é interessante aqui a gente pensar, por que o autor ele faz essa discussão, tá? Para chamar atenção para o contexto de violência. Então, a miscigenação cultural, né, os filhos da mistura entre brancos, negros e indígenas são filhos de uma mistura étnica, né, biológica, étnica, mas também pautado na violência, tá? Então, para se compreender a obra de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, o conceito de mestiçagem é fundamental. Mestiçagem no Brasil teria ocorrido de diferentes formas. Uma delas seria o cunhadismo, né, uma antiga prática indígena que buscava incorporar pessoas estranhas à comunidade indígena, né, oferecendo mulheres, né, para se miscigenarem, misturarem com, por exemplo, colonizadores brancos, ok? Então, nesse sentido, que a obra de Darcy Ribeiro desmistifica toda aquela ideia romântica que a gente tem da mistura étnica, da mistura cultural, e nos chama muita atenção assim para esse caráter de violência da mistura étnica e racial. Então, é super importante a gente focar nesses aspectos para desconstruir toda aquela visão que a gente tem quando entende as coisas de uma maneira muito generalizada. Darcy Ribeiro foi um importante antropólogo do começo do século XX e são estudos que trazem então a temática aí da violência nos processos de miscigenação
para se entender a formação cultural do Brasil e os problemas, inclusive, que a gente enfrenta hoje, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a formação étnica do povo brasileiro, as matrizes étnicas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.